oficialmente, né? Vamos dar início ao treinamento. Gilce, só para você saber, estão presentes aqui, eu vou ministrar o treinamento, tá? A Fernanda também vai ministrar uma parte. A Simone, nossa assistente comercial, Jailson, Kleber, o Ariel, o Vitor e o Flávio, ok? Ok. Tá, eu vou começar ministrando algumas coisas, talvez a palavra controladoria não seja do domínio de muitas pessoas aí aqui, mas que existe uma área chamada controladoria, né? Essa área é responsável pelo levantamento de informações especificamente para a direção. Atualmente nessa área trabalho, infelizmente só eu, mas eu tenho o apoio da Fernanda. A Fernanda me ajuda bastante numa série de quesitos, né? E a controladoria, ela responde, na verdade, por esse levantamento de informações, e essas informações são derivadas de tudo que todos fazem na empresa, principalmente a área comercial, tá? Geralmente a direção quer saber valores de receitas e despesas, certo? E isso deriva do que a gente recebe e do que a gente gasta. Então, hoje, esse treinamento vai estar focado em informações e orientações da controladoria para que eu consiga, para que a direção da Espectro possa ter uma visualização melhor dos resultados, do que a gente produz em termos de venda e de outros quesitos que a gente leva em consideração, ok? Pode passar. Bom, então, como eu falei, né, essa apresentação ela vai tratar de alguns temas pouco explorados, né, dentre as informações fiscais e gerenciais, que devem ser de claro entendimento das pessoas que as manipulam e também de conceitos adotados pelo grupo, certo? O que nós vamos abordar aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho da ficha cadastral, tá? Mais uma vez a ficha cadastral que nós estamos alterando com a aprovação da direção. Nós vamos dar conceitos de inscrição estadual, certo? De CFOP, que significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Nós vamos falar de centros de custo e centros de projetos, tá? Esses temas eu acredito que eles passam por vocês, mas passam de uma maneira um pouco despercebida, certo? Vocês vão ver que tem algumas caixinhas lá no pedido de venda que tratam exatamente desses conceitos, e na ficha cadastral também, principalmente ali de inscrição estadual e ademais, certo? Vamos para o próximo. Então vamos lá, repetindo, qual é o conceito de ficha cadastral, tá? A ficha cadastral é um formulário amplamente usado no processo inicial de negociações ou mesmo depois, certo? A ficha cadastral é um resumo das principais informações que são colhidas para análise financeira e avaliação de um cliente em potencial. É a oportunidade de obter um mapa socioeconômico que define o perfil de produto a ser oferecido e as necessidades do cliente. Bom, nós estamos criando, tá, na ficha cadastral, nessa nova versão da ficha cadastral que a gente está tanto falando, e que a gente vai contar muito com a figura da Simone aqui em Florianópolis e da Elaine aí em São Paulo, que é o quê? Depois que o cliente passar os dados dele, certo, nós vamos ter que fazer algumas checagens em relação ao que ele nos informa, tá? Essas checagens vão ser o quê? Nós vamos... Ah, tá na ordem inversa? Ok, então vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar numa coisa aqui, que a Fernanda me deu uma rasteira. Com o fato de que hoje, tá, os sistemas públicos e privados eles estão bem interligados, a gente precisa usar a ficha cadastral para fazer também a avaliação fiscal do cliente, tá? O que é essa avaliação fiscal? A gente vai prever possíveis fatos impeditivos da concretização da venda. O que são esses fatos? E a gente acaba descobrindo eles só na hora que a gente vai emitir a nota fiscal, certo? É o que? Esse cliente apresentar débitos fiscais, certo? Informações que ele pode ter passado errado que a gente não checou, certo? Irregularidades junto aos órgãos públicos e mais, produtos retidos em barreiras fiscais. Nós vamos falar sobre alguns aspectos desses mais à frente, certo? Bom, então voltando ao slide, os links que vão estar lá na ficha cadastral de vocês, que vai ter essa alteração e que é de fundamental importância, é o seguinte: consulta do CNPJ do cliente no site da Receita Federal. O
que acontece? Esse é o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, tá? Esse link vai direto para um local onde a gente digita o CNPJ do cliente e lá dá todas as informações desse cliente. O que a gente precisa checar nesse momento? Se o endereço que o cliente nos forneceu é o que está cadastrado lá no site da Receita. Se não for, se o endereço for diferente, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque quando a gente, no momento em que a gente está emitindo a nota fiscal, ou seja, gerando a nota fiscal eletrônica aqui na Espectro, o sistema da Espectro cruza essas informações, tá, com a base que está lá na Receita. E se esses endereços são diferentes, essa nota vai ser recusada. E a nota recusada significa o quê? Produto não embarcado, atraso na entrega e negociação não feita com o cliente, certo? Então essa checagem aqui precisa ser feita no momento ou logo após a entrada da ficha cadastral dentro da empresa. Por quê? Porque o pedido de venda é feito com base nas informações que vocês coletam na ficha cadastral, certo? Ou o orçamento, no caso, né? Antes de transformar o orçamento em pedido de venda. Então essa checagem é de fundamental importância. Por isso que a gente está inserindo isso como campo obrigatório na ficha cadastral.